Eu cumprimento mais uma vez os irmãos na paz do Senhor Jesus. Externalizando aqui minha alegria de estar hoje aqui. Confesso para os irmãos que há uns 3 meses que a gente concluiu aqui o acabamento da casa e a gente está sempre por aqui. E quando a gente, no domingo, no dia de culto aqui, que eu estava aí, que me arrumava para sair, e vendo os irmãos entrando aqui, eu passava aí na frente e eu ia constrangido. Eu não sabia se os irmãos estavam compreendendo, como é que o pastor vem aqui e não vem para o culto, né? Mas como os irmãos não têm conhecimento, e acredito, e louvo a Deus pela compreensão dos irmãos, a gente, além de presidir o ministério, pela bondade de Deus, a gente também somos pastor do campo de Horizonte, né? Então toda a programação do campo está diretamente ligada a nós. E hoje é o culto de missões lá na nossa sede no Horizonte, e tem um departamento de missões, né? Então os irmãos estavam escalados para dirigir o culto. E aí eu disse para a irmã Érica, vamos ficar aqui esse domingo, não vamos avisar o Remo não, para ele não mudar nenhuma programação. Tudo dá um tempo, né? Eu disse, vamos avisar não, para que eles não mudem nenhuma programação, fique tudo normal, né? A gente vai simplesmente participar junto com eles, né? Eu louvo a Deus porque já estamos quase 30 anos nessa caminhada, servindo ao Senhor. E Pacatuba tem uma particularidade muito grande na minha vida, porque foi aqui onde eu me encontrei com Jesus, né? Confesso para os irmãos que estava aí a casa espiorada, sem a gente condição de concluir, nem tinha perspectiva mais de vir para cá, né? Mas de uma hora para outra Deus deu a condição de concluir uma casa e estamos por aqui orando a Deus. Qual é o propósito de Deus nisso tudo, né? Às vezes eu imagino que é para me jubilar e ter um cantinho para eu descansar e pronto, né? Porque tudo tem um tempo determinado por Deus. Mas acredito que ainda tem algo, alguma caminhada a percorrer, algo a fazer, a realizar. De forma que eu estou grato por o fato de estar aqui nesta noite. Para aqui nessa congregação é impossível não vir à memória tanta coisa no passado, porque essa foi a primeira igreja que nós tivemos a oportunidade de construir, e aqui a gente lembra sempre a irmã Érica aqui com a vassoura varrendo, aguando, a terra batida, botava as coisas, tirava, né? E nesse tempo todo tem um remanescente ali, tem o irmão Pedro, o diácono da nossa igreja, né? Aleluia. Glória a Deus. E foi remanescente dessa época, né? Um outro morreu, né? Um outro passou para o Senhor, né? Mas graças a Deus por isso, né, irmãos? Aleluia. Bom é nós estarmos na casa do Senhor. Bom é servirmos a Ele, né? Qualquer coisa que você possa conquistar, ou ter, ou sonhar, é incomparável pelo fato de você estar na presença de Deus, ter comunhão com Ele, ter desvendado algo extraordinário na nossa vida, que é o mundo espiritual. Até então, quando nós não conhecíamos Cristo, esse mundo estava obscuro para nós. Nós não entendíamos nada, né? Achava que era dono da nossa vida, dono do nosso nariz, e a maioria marchando em passos largos a uma condenação eterna. E aprove a Deus se revelar para nós, né? E o grande, hoje eu tive a oportunidade também, inclusive, de participar temos um programa todos os domingos numa rádio em Irauçuba, né? E hoje o Jovem estava dirigindo o programa e eu participei por telefone. Eu tive a satisfação de falar sobre isso também, que é a renúncia. Nós recebemos a revelação de Deus, mas perceba como é complicado que tudo que nós aprendemos antes de Cristo estava tudo errado.
somos chamados por Cristo para mudar o conceito, o modo, o estilo de vida, o modo de enxergar as coisas, o seu análise, o seu julgamento e das coisas que você tinha antes mudou a partir da ótica espiritual, não é? E é impossível a gente estar dentro da igreja e entender as coisas de Deus se nós não tivermos no Espírito. O apóstolo Paulo, ele deixa isso muito claro, que o homem natural, ele não pode compreender nada do Espírito de Deus. Então as coisas de Deus se discernem, e muitas vezes alguns problemas que nós enfrentamos dentro do contexto da igreja é exatamente isso. Porque pessoas que às vezes estão dentro da igreja, mas querem olhar para as coisas de Deus numa ótica natural, numa ótica carnal, mundana, na mesma perspectiva de vista que tinha antes de encontrar Cristo. Agora não é diferente. Tudo mudou, tudo é diferente. Quando você se deleita para estudar a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela vai nos moldar em todos os aspectos de nossa vida. E agora nós temos que, Paulo diz assim, que nós precisamos nos despir do velho e se revestir do novo, né? Que está proposto pela palavra. Ele diz assim: quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo agora, não é? Jesus disse: quer me seguir? Negue-se, renuncie a si mesmo. E às vezes a gente quer sempre impor o nosso ponto de vista, o nosso querer. Nós estamos, é um processo contínuo de modificação na nossa vida. Como eu relatei aqui, quase 30 anos que nós temos na caminhada cristã, mas estamos dentro do processo. Porque na terra não existe ninguém com um produto acabado desse processo. Esse produto, quando se conclui o processo, nós vamos para a glória, vamos plantar Jesus. É a preparação de um processo para atingir um nível de espiritualidade que nós estaremos aptos a morar com Ele na eternidade. E quando nós estamos aqui, nós vamos modificando, moldando. E Paulo chama isso, diz que a gente vai crescendo de glória em glória. Não é? O sábio Salomão, ele enfatizou através de Provérbios 4:18, que a luz do justo, a vereda do justo, é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, né? Então a gente está tudo no processo de modificação, de renúncia, de negar a nós mesmos, e isso é doloroso, irmão. E o próprio Jesus, ele foi muito enfático quando ele disse assim, ó: você precisa contrariar a si mesmo. Porque aqueles que não estão dispostos a contrariar a si mesmo, não pode ser chamado meu discípulo. Aí esse processo é tão contínuo que Paulo, lá em Gálatas 2:20, ele atinge um nível que é o nível que nós precisamos almejar. Quando ele diz assim: não vive mais eu, não sou eu mais que vive, agora é Cristo que vive em mim. Aleluia, aleluia. Mas isso não é de uma hora para outra, nós estamos no processo, né? Cada dia é uma oportunidade nova que Deus nos dá para que a gente possa melhorar, para que a gente possa vigiar. E o Espírito Santo é indispensável na nossa vida, nesse processo, porque é a terceira pessoa da Trindade e é o único que está aqui entre nós. A Bíblia diz que Deus está sentado no seu trono, Jesus está à direita intercedendo por nós e o Espírito Santo está aqui. Enquanto a igreja estiver, ele está. Aleluia. Quando a igreja for arrebatada, ele sai da terra. Aleluia.
derrama-se o cálice da ira de Deus sobre toda impiedade, todo pecado e toda iniquidade. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Então, isso é algo complexo na nossa vida. Porque às vezes nós queremos analisar, temos que ter muita vigilância, porque em determinadas situações que nós somos confrontados, se a gente não tiver muito vigilante e o espírito estiver aflorado, a gente quer tomar algumas atitudes fundamentadas no nosso querer, nas nossas concupiscências, que a Bíblia enfatiza essa palavra, que significa desejos, nossos próprios desejos, nossa própria vontade. Louvado seja Deus. Isso chega, por exemplo, a gente sempre combate em relação à família. Nós não queremos admitir que ninguém interfira na estrutura da família tradicional, porque essa família foi criada por Deus. Então, subentende-se que se Deus criou, só Ele pode mudar. Sim ou não? Se Deus colocou, só Ele pode tirar. Sim ou não? Aleluia! Então nós não admitimos que venha interferência dentro dessa estrutura, porque essa estrutura familiar foi estabelecida por Deus. Sim ou não? No capítulo 16, versículo 18, quando Jesus se apresenta num diálogo com Pedro, ele diz: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Veja que ele usa um pronome possessivo, é minha, é exclusividade. A igreja tem dono, a igreja é dele, ele não negocia a igreja. Aí quando chega lá na frente, ele diz que a igreja é a noiva, aleluia, aleluia, ele é o noivo. Veja o zelo de um noivo pela sua noiva, não é? Aleluia, o cuidado, a proteção, suprir as necessidades da noiva. O noivo quer atender toda a necessidade que a noiva tem, além de protegê-la e ter ciúme dela. Sim ou não? Ter ciúme dela. Olha, você quer se meter com a minha noiva, quer mexer com a minha noiva, aleluia. Então essa igreja é dele. E lá em Jeremias, no capítulo 3, versículo 15, diz, Deus falando através do profeta, disse: eu darei à igreja pastores. Ou seja, quem que dá pastor para a igreja? Deus. Glória seja o nome do Senhor. Ele não dá a igreja ao pastor, mas dá pastor à igreja, E se o pastor foi dado por Deus, quem pode querer se meter nisso? De tirar o pastor, de se levantar contra o pastor, de mexer com o pastor. Se foi Deus, por que tratamento desigual? Na questão da família, a gente tem uma visão, e na questão da igreja, muitos querem ver diferente, não é? Não, mas eu não estou concordando, não estou. Meu irmão, nós não temos o que concordar. Nós temos que apresentar a Deus. Nós temos que renunciar os nossos desejos, porque eu tive a oportunidade de ir agora no feriado, estar reunido com minhas filhas, e na hora do almoço nós tivemos uma conversa bem legal nesse sentido, e ela dizendo: mas pai, porque eu acredito na predestinação, porque como é que Deus sabe todas as coisas que vai acontecer na minha vida até o fim? Então ele poderia modificar, ele já determinou isso. Eu digo: ele não determinou, ele tem conhecimento pela sua onisciência, ele já sabe o que você vai fazer até o fim da sua vida. Então ele tem o conhecimento, mas ele não está interferindo na sua história. Ele propôs, ele deixou a você um livre-arbítrio. Olha o termo que é usado aqui em Mateus capítulo 16, versículo 24. Quem quiser me seguir. Quem está entendendo isso? Quem quiser me seguir. Então, quem quiser, a escolha é sua, porque é o único ser criado
Jerusalém e tem que passar em Samaria. Aí os discípulos foram reservar hospedagem para ele. E quando o samaritano nega, não aceita conceder hospedagem a eles para pernoitarem em Samaria, e os discípulos voltam revoltados, dizem assim: eles não aceitaram ceder hospedagem. O Senhor quer que a gente ore para o céu, desça fogo e consuma todos eles. Jesus disse: vocês não sabem de que espírito sois. O Filho do Homem não veio destruir as almas dos homens, veio salvar. Ou seja, é um direito dele, e até negar a mim, é a escolha dele. Agora, nós precisamos ter clareza e ter maturidade para entendermos que todas as escolhas têm um preço, aleluia, tem um resultado, tem uma consequência, e cada um é responsável pelas suas escolhas, sim ou não? Não é? Então nós precisamos parar com isso. Por isso que não dá para a gente viver seguindo a Deus uma vida emocional, dando vazão às emoções. Nossas decisões precisam ser racional, precisa ser explorar o intelecto, precisa ter cautela. E quando o Espírito Santo está habitando em nós, a Bíblia diz que ele produz um fruto, que esse fruto tem 9 qualidades, né? Lá em Gálatas 5:22, e uma das qualidades que ele produz em nós é o domínio próprio. Em outra versão diz temperança. Ou seja, nós não podemos agir. Domínio próprio é avesso às emoções, às decisões emotivas, né? Ela precisa ser racionalizada, né? E para dar ênfase a essa questão, Paulo diz que nós precisamos apresentar o nosso culto racional a Deus. Ou seja, Deus não usa ninguém, não fala com ninguém de forma inconsciente, né? Deus é claro, é objetivo, aleluia. Não, Deus me tomou, Deus não toma ninguém, tomou você saiu dentro da igreja quebrando cadeira, virando som. Esse não é o Deus que nós seguimos, é um Deus racional, com clareza. Quem está entendendo isso? Porque quando eu coloco esse ponto de vista, eu estou me colocando contrário a esse movimento neopentecostal, aleluia, que não tem moderação, que não tem racionalidade, dá vazão às emoções. E isso a gente sabe que é o espírito contrário de Deus. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Então, o grande problema é que nós precisamos trabalhar em nós mesmos. Deus já revelou a sua vontade para com as nossas vidas, e às vezes ele fica dizendo: quando Deus quiser, Deus quer. Deus já revelou, você já tem consciência da vontade de Deus para você, então Deus está esperando você, aleluia, agir, tomar uma atitude, mudar de comportamento, trabalhar em você, saber que a gente tem a graça de termos a presença do Espírito Santo e estamos sujeitos a cometer exagero, se precipitar em algumas coisas, mas parece que acende uma luzinha na nossa cabeça, não é? Aí a gente vai lá e me perdoa, Senhor, tem misericórdia de mim, e segue, louvado seja o nome do Senhor, e procurando, evoluindo, porque Ele não está procurando ninguém perfeito na terra. Por quê? Porque pela sua infinita sabedoria, Ele tem consciência que não encontraria ninguém perfeito. Estamos todos dentro do processo, não estamos acabados, não somos produto acabado. Quem está entendendo isso? Nós precisamos vivendo, mudando e cada dia melhorando, e com a fé viva no Deus que fez as promessas para nós, porque elas são fiéis, elas são verdadeiras e elas não falharão em nossas vidas. Aleluia. Mas esse é o trato. Sim ou não? Negar a si mesmo, renunciar, contrariar a mim mesmo, não é? Ninguém quer isso. Eu fico assim admirado quando eu vejo, quando eu leio
superficial ainda. Porque a profundeza de transformação desse homem é admirável, irmão. Não é? Eu me lembro aqui, agora traz a memória, quando ele estava em Éfeso, passou 3 anos e meio ensinando os irmãos em Éfeso, doutrinando, ensinando a palavra, e depois de 3 anos e meio ele é convidado pelo Espírito a se deslocar para Jerusalém, e aí ele vai fazer a despedida dele, orientando os irmãos, e uma choradeira, alguém abraça ele, a Bíblia diz que se penduraram até no pescoço dele, aleluia, e ele disse: eu estou indo para Jerusalém, mas eu não sei o que está lá me esperando, a não ser o que o Espírito me revela de cidade em cidade, que será perseguições, prisões, aleluia, que o Espírito estava revelando a ele, que ele ia encontrar lá em Jerusalém. Aí ele diz assim: mas eu vou, porque eu não tenho minha vida preciosa, a não ser que se cumpra em mim o Evangelho de Cristo Jesus. Não é tremendo isso, irmão? Aí a gente começa a confrontar a nossa vida com uma palavra dessa, né? Se Deus está revelando para nós sairmos daqui e ir para lá, e revelando o que aconteceria lá, o que você faria? A gente precisa analisar, isso é o nível de obediência. Deus está dizendo: você vai para ali, você vai sofrer, alguém vai perseguir, você vai ser preso. O que você faria? Você ia para lá quando Deus está mandando, ou você fugia? Aí a gente precisa confrontar a nossa vida, para que nós, cada um individualmente, tenha consciência do nosso nível de espiritualidade e tenha humildade para admitir, sabe? E Deus dobrar o joelho, exatamente isso aí, irmão Márcio, que quando Jesus disse: entra dentro do teu quarto, tranca a porta. Tem coisas que é constrangedor você orar publicamente, sim ou não? Aí entra dentro do quarto, conversa com ele, seja sincero, diga qual é o seu nível de espiritualidade, diga onde é que está a tua fragilidade, a sua vulnerabilidade, diga para ele. A Bíblia diz lá no capítulo 8 de Romanos, versículo 26, que o Espírito Santo reconhece a nossa fraqueza e intercede por nós, até por gemidos inexprimíveis. Mas precisa ver a nossa humildade de reconhecer, porque cada um de nós prestará conta de nós mesmos diante de Deus. Eu tenho um carinho todo especial para minhas filhas, por meus netos, mas eu não vou prestar conta deles. Quem tem que prestar conta deles é eles mesmos. Sim ou não? Sim. Então é isso que nós precisamos entendermos, para que a gente possa evoluir espiritualmente. Uma igreja evoluída espiritualmente é outro patamar, sabe? Eu costumo sempre dizer que quando a igreja está tudo espiritual, ligada, compreendendo a palavra, não tem ninguém do outro lado da corda. A corda tem 2 pontas, mas está todo mundo numa ponta só. Aí você vai puxar essa corda é uma facilidade, tranquila, né? Mas quando tem alguém lá puxando para lá, aí o negócio fica mais complicado. E o problema que existe dentro da igreja, Bárbara, eu estou viajando aí, cuidando de muitas coisas, mas eu posso afirmar isso para vocês: só é bom, o resto é tudo maquiagem, o resto é tudo desculpa. Não, aconteceu isso, o irmão fez isso, fulano, tudo se resume em espiritualidade, falta de espiritualidade. Isso é que tem provocado algo terrível, porque são pessoas que não estão na espiritualidade e querem tratar a igreja de uma visão de forma lógica humana, no natural. E para servir a Deus nós precisamos estar dentro do sobrenatural de Deus. O fato de você ter arrancado do mundo e transportado para o reino da luz, você foi arrancado para vir do natural para o sobrenatural. Aqui é sobrenatural. Por que o mundo não entende a igreja? Porque o mundo chama os membros da igreja de louco, porque eles são naturais.
critica a igreja, critica você, só quer viver na igreja todo dia, aleluia, e fala do pastor, denigra a imagem do pastor, aleluia, e eu já tenho isso na minha mente. Deus tratando comigo, que eu não posso impedir o que os outros falam. Sim ou não? Você não pode impedir as avaliações que os outros fazem a seu respeito. Que tem um ditado popular que diz assim: quem tem boca fala o que quer. Não é verdade? Sim ou não? Quem tem boca fala o que quer. Agora, você não vai controlar nem impedir o que alguém vai dizer a seu respeito. Você pode ter um nível de espiritualidade elevado, que aquilo que alguém vai dizer não vai te afligir. Só, aí veja o que Jesus diz no Sermão do Monte. Quando eles mentindo disserem todo mal contra vós, alegrai-vos. O que é que Jesus está dizendo? Trocando em miúdos. Ele está dizendo, quando você for caluniado, quando alguém estiver te caluniando, inventando história, mentindo contra ti, você se alegra, porque grande é o seu galardão no céu, porque assim foram os profetas antes de vós. Aí isso é confrontar a nossa vida. Quando você é caluniado, quando alguém inventa uma história de você que não é verdade, como é que você fica? Querendo pegar no pescoço para você? Falta de espiritualidade. Falta de espiritualidade. Então a gente pode atingir um nível de espiritualidade que a decisão do outro não afeta a gente. Sim ou não? Amém? Então é isso que Deus quer. Porque quem vai ser avaliado não é o outro que está te caluniando. Quem vai ser avaliado é você que está recebendo a calúnia. Deus tem negócio com você, revelou foi para você, chamou foi você, aleluia, você é dele, ele disse, não temas que eu sou contigo, aleluia, aleluia, quem se levantar contra ti, eu pelejarei por você, eu que tomo conta, eu que briga, eu que te defendo, porque eu te conheço, louvado seja o nome do Senhor. E a gente precisa viver isso, esse cristianismo em prática. E quando a gente não vive, a gente está marchando. Somos provocados pelo diabo, usando alguém para lhe tirar do equilíbrio emocional, do seu controle. Aí você age e perde você. Porque foi você que já recebeu a revelação de Deus na vida. Tenha controle emocional. Eu dizia para os irmãos lá no sertão: lembre-se que você é crente. Lembre-se que você é crente. Alguém se levantou com você, você diz: eu sou crente. Então, crente age diferente, se porta diferente, porque sabe que ele é um garoto propaganda do céu. Vamos para dizer, é o crente. Aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Então, o negar a si mesmo não é fácil, mas a gente precisa exercitar isso, né? Eu não quero me prolongar muito, mas eu quero, abra sua Bíblia aí no versículo 14 de Lucas e o versículo 26, só para você ver uma palavra aqui que eu citei, mas não quero dar um endereço, um fundamento aqui no que eu falei. 14, 26. O próprio Jesus falando, disse: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai e mãe e mulher e filhos, irmão, irmãs, ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem está entendendo, diga agora, Deus. Aborrecer, contrariar. Porque dizer não para os outros é fácil. Agora dizer não para você mesmo é difícil, né? É difícil. E não dá para seguir a Deus se não estiver disposto a negar os seus próprios desejos, sua própria vontade, os seus próprios sentimentos. Aleluia. Para que essa bolsa atingida e você chegue em Gálatas 2:20, né?
Paulo disse, mas nós temos, que somos espirituais, temos a mente de Cristo. Perceba que ele diz a mente de Cristo, não é? Aí ele diz que não vive mais ele, mas eu vivo. Cristo vive em si. Aí quando você vai para Romanos 8, 29, aí está lá tudo explícito. Quando ele diz assim, ele lhe chamou, ele lhe predestinou para que você fosse semelhante ao seu filho, para que o seu filho fosse o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, perceba qual é o foco, qual é a meta, qual é o objetivo. É nós atingirmos o nível semelhante a Jesus. Quem está entendendo isso? Está explícito isso na Bíblia. Então estamos todos num processo, irmão. Esse negócio de vir para a igreja, Deus vai te dar um carro, e toda profecia, de todo jeito. Irmão, a gente está aqui para ser capacitado espiritualmente. Você vem para a igreja para receber uma palavra e colocar essa palavra em prática, porque é capacitação espiritual para você desenvolver. Uma das perguntas que eu fiz no nosso encontro de obreiro, e fiz grupos separados para cada um analisar e trazer a resposta na plenária, era dizendo: a igreja está ofertando, lhe proporcionando a oportunidade para você desenvolver sua espiritualidade? Sim ou não? Porque é esse o objetivo. Não interessa a quantidade de pessoas. Eu quero desenvolver a minha espiritualidade. Essa igreja me proporciona oportunidade para mim desenvolver a minha espiritualidade? Sim ou não? Sim, então é o lugar certo que você está. É o lugar certo. Amém? Aleluia. Não adianta ter uma multidão e o povo de todo jeito, então, e você não ser tratado. Aqui é para ser tratado. Olha o conselho que Jetro deu a Moisés. Moisés cuidando de mais de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito. E o sogro de Moisés só observando. Não tem nenhum relato bíblico a respeito de Jetro, fora essa intervenção dele com Moisés. Só aí que ele aparece e dá um conselho de sempre até hoje. Ele disse: Moisés, você está cuidando desse povo todinho, é muito problema, que você vai ficar, adoecer, vai prejudicar o povo, e não vai resolver nada. Tomando conta de mais de 2 milhões de pessoas. Ele disse: separa esse povo, coloque 50, bote um líder, pegue 100, bote outro líder, pegue 200, bote outro líder. Selecione. E esses líderes vão resolver o problema do povo. Quando for coisa grande que eles não possam resolver, aí ele presta para você. Imagine quantas coisas que já evitou chegar a Moisés com essa decisão. E o povo estava sendo atenciosamente tratado. O objetivo não era só poupar Moisés, era o princípio de Deus ser alcançado no povo. E está entendendo? Você vai para a faculdade ou numa escola. A escola é uma sala de aula com 50 alunos. Dá para aprender dele? Quando diminui o número do aluno, o aproveitamento do momento? Sim ou não? Então é isso. Quando Jetro deu o conselho, ele não estava só preservando Moisés, mas ele estava querendo que os princípios de Deus fossem alcançados. A espiritualidade do povo fosse tratada. Quem está entendendo isso? Aleluia. A igreja de Cristo é uma igreja inumerável. Tem um grupo aqui, tem um grupo lá, tem um grupo lá. Entendeu? Essa placa aí é só para legalizar o funcionamento dessa instituição aqui. Mas é uma igreja só. Né? E o importante é que você está inserido nesse contexto como a igreja de Cristo. E está tendo a oportunidade de você de desenvolver a sua espiritualidade. Aleluia. Porque só vai para o céu uma igreja espiritual. Cristo não vai pegar uma igreja na terra e levar para o céu
para trabalhar ela no céu. Não, ela tem que ser preparada aqui. Ela já vai pronta para o céu. Sim ou não? Aleluia. Ela precisa ser aprontada aqui. E essa oportunidade então ser ofertada. Então dê glória a Deus onde você está. Honre a sua generosa. Que Deus dê uma missão muito árdua para nós que estamos aqui usando o microfone. É bonito, o povo fica em evidência para o povo. Tem gente que me conhece, que eu não sei nem quem é. Eu estou no supermercado, chego no trânsito. Oh, pastor, eu não sei nem quem é. Oh, meu irmão, Deus abençoe, eu não sei nem quem é. Quem é, minha filha? Eu não sei. Entendeu? Porque está aqui, é visto por todos. Não é? Aleluia. Mas tem preço árduo. Porque quem está aqui recebeu uma missão de ser formador de discípulos. Aleluia. Formador de discípulos. E não tem outra ferramenta. A única é a palavra de Deus para ser usada nessa formação. E formador precisa ter a visão de análise sobre a sua vida. Eu preciso olhar para você e ter um senso aguçado dado por Deus, psicológico, de ver sua conduta, de ver onde é que está a sua vulnerabilidade, de ver onde é que está a sua fragilidade e ter a coragem e a ousadia do Espírito Santo de chegar junto de você e de corrigir e dizer: está errado assim, tem que ser feito assim, porque eu estou voltando, eu estou formando discípulo para ele. A ferramenta é essa. Não tem outra, não pode ser o meu querer, não pode ser a minha vontade. Então, como discipulador, como formador de discípulo, eu tenho que renunciar à minha vontade. Tem gente que dá tanto trabalho que a vontade não está aberta. Mas não pode, porque a Bíblia não permite, Deus não quer. E a ovelha não é minha, é dele. Aí tem que tratar com ele, estabeleceu na palavra. E a palavra é acessível para todo mundo, como você conferir. Será que ele está dentro da palavra? Será que ele está comportando dentro da palavra? Quem está entendendo isso? Aí a gente tem que estar pautado ali, para não deixar ninguém pegar na mão e haver questionamento sobre aquilo que você expôs. Porque se estiver biblicamente falando, estiver duro, se estiver corrigindo, mas é Bíblia, então baixe o seu nome, se cale e vá se corrigir. Porque não tem o que você questionar, não tem o que você rebater. A nossa fé está fundamentada na palavra. Amém, irmão? Eu disse isso para minha filha ontem, quando ela veio falar, eu disse: minha fé aqui, minha filha. Se não creio no que está escrito aqui, eu não vou deixar, sabe? Porque minha fundamentação está aqui, biblicamente. Minha vida tem que ser pautada aqui, porque não é simplesmente uma religiosidade, é um estilo de vida. Quem está entendendo isso? É um estilo de vida. O que você pega aqui, o que você absorver aqui, você tem que viver lá na sua casa, você tem que viver lá no seu trabalho, você tem que viver onde você transita, para que o nome do Senhor seja glorificado. Quem está entendendo isso? E no mais é descansar. Minha palavra final para você é descansar. Coloca a vida no altar e descansa. Não tem guerra contra você, porque tem um general que ele combate as guerras contra você. É ele que toma suas dores, é ele que age por você. Alguém se levantou e foi muito duro com você. Cala a tua boca. Entrega na mão dele. Ele está vendo. Ele vai botar por terra. Só tem uma coisa impossível: quando você coloca a sua vida no altar para servir a Deus, é você ser derrotado. Você vai ser sempre vitorioso em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Porque agora ele assumiu. Você entregou sua vida a quem? A quem? Entregou sua vida para Jesus? Sim. Então descansa, está na mão dele. Ele recebeu, tomou para si. Louvado seja Deus.
ande para glorificar Ele, para exaltar o nome dEle. Porta vai se abrir, providência vai chegar, aleluia, bênção de Deus serão derramadas sobre a tua vida, aleluia. Para finalizar, agora eu prometo, abra sua Bíblia em Jeremias 17, Jeremias 17, 10. Jeremias 17, 10, encontrou? Olha aí. Palavra profética para você nesta noite. O Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo os frutos das suas das suas atitudes, do seu comportamento, aquilo que você age, Deus vai responder para você. Agora Ele sonda, Ele sabe o que você está pensando, Ele sabe o que você está sentindo, Ele sabe. O salmista dizendo que essa palavra sai na tua boca, Ele sabe, Ele te conhece. Ele disse assim: eu te conheci ainda informe, ou seja, você não estava formado, estava em formação. Ele já te conhecia, já sabia o teu nome. Aleluia, aleluia. Então Ele tomou você para si. Então honre a Ele, valorize, colocando sua vida no altar e vivendo uma vida íntegra, de acordo com o que manda as Santas Escrituras, e você será abençoado na terra, em nome de Jesus. Fica em paz, oreis por mim, em nome de Jesus.